e o nosso canal Portal Doctor TV. Tenho o prazer de conversar hoje com o Dr. Thomas Gabriel, que é ginecologista especializado em fertilização e conversa com a gente sobre coronavírus. Exatamente para as mães que estão grávidas e precisam de orientação e também para as mulheres que estão aí em fase, né, de tratamento para engravidar, tá? Obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. E eu gostaria de começar, então, se possível, com o tema da fertilização. O que o senhor acha que as mulheres devem saber agora nesse momento de coronavírus? Bom dia, Sheila. Agradecer o convite mais uma vez, tá certo? Em relação aos pacientes de infertilidade, né? Vamos começar primeiro com esse grupo de pacientes. Então, as sociedades americanas, europeias, brasileiras, né, enfocando a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, já emitiu nota deixando bem claro que todo tratamento de infertilidade deve ser o quê? Postergado, tá? Se eventualmente alguma paciente já tiver iniciado algum tratamento, a gente sugere que os embriões sejam congelados e transferidos num segundo momento, quando essa pandemia já estiver em baixa, esse assunto do coronavírus já estiver totalmente resolvido. Então, se eventualmente tiver algum tratamento em execução, cuidado, fiquem atentos, discuta muito bem com o seu médico, porque as normas internacionais e nacionais é para não ter tratamento, é para suspender o tratamento. E é Certo? possível, doutor, fazer esse tipo de interrupção? Isso daí, porque tem todo um processo, né? Às vezes levam meses. É assim mesmo? Sim, totalmente. Os tratamentos que não sejam uma urgência podem ser muito bem postergados, tá? A gente aguarda 2, 3 meses, né? Acho que isso não vai prejudicar nenhuma paciente para poder iniciar o ciclo usando as medicações de uma forma habitual, né? De acordo com o protocolo de cada serviço, de cada colega médico, né? Agora, não há necessidade nenhuma de se fazer esse tratamento agora, à exceção de alguns casos oncológicos, onde existe uma urgência por conta de um tratamento oncológico. Mas nós estamos discutindo aqui uma situação de exceção. Na regra, não é para ser executado nenhum tratamento. Essas são as normas nacionais e internacionais. E devem ser seguidas, né? E para as pacientes em caso de gestação, o que o senhor orienta? Bom, as pacientes que já estão grávidas devem seguir seu pré-natal de forma habitual, de forma rotineira, tendo um contato próximo com o seu médico, com o seu obstetra, né? As consultas devem seguir de forma mensais, de acordo com a rotina que é estabelecida pelo pré-natalista. Os exames devem ser realizados e as consultas, muitas vezes em consultório, podem ser realizadas sem o menor prejuízo da paciente, porém alguns cuidados devem ser observados. Tipo, Agora, doutor, eu queria fazer uma observação. Nesse momento de quarentena, esse medo que a gente tem, né? Esse risco de sair à rua para uma consulta, não poderia aguardar, às vezes, 1 mês, 2 meses para fazer? É necessário fazer, sim, o acompanhamento durante esse momento de gravidez? das consultas do pré-natal. É Sim, do isso? pré-natal, isso. As consultas devem ser seguidas, eventualmente, de acordo com o tempo da idade gestacional, eventualmente as consultas podem ser um pouco mais espaçadas, né? O médico, eventualmente, pode olhar os exames da paciente através da mídia eletrônica, não há problema nenhum. Mas, muitas vezes, a paciente tem que ser vista pelo médico, né? Então, essa consulta da paciente ao médico tem que ser feita de forma programada, onde o médico no consultório, o que ele vai fazer? Além dos cuidados habituais, né, tentar espaçar as consultas. Então, a paciente deve ir ao médico sem acompanhante, muitas vezes, né? Quanto menos pessoas envolvidas tiverem, melhor. As consultas devem ser, assim, de forma totalmente particularizadas, né, individualizadas, e as consultas devem ser feitas de uma a uma, quer dizer, uma sala de espera, não devo juntar 3, 4, 5 pacientes. É uma paciente, essa paciente foi atendida, ela sai, aí sobe a outra ou entra a outra paciente, então, de forma que você não tenha uma situação onde as pacientes ficam aglomeradas numa sala de espera, tá certo? É, Então, as consultas têm que acontecer de forma programada e, dentro do bom senso, o médico vai estar programando o retorno da paciente
no consultório e dar seguimento no pré-natal? Bom, todos fomos acometidos da surpresa da chegada do coronavírus e da preocupação de todos em todas as especialidades em como se colocar diante dos problemas. Então, as mamães que já estavam, né, num momento avançado dessa gestação, o que que elas têm que fazer? Porque está chegando o momento do parto, tem a ansiedade, né, em relação à preocupação com o bebê. O que que o senhor diria sobre isso? Todas as medidas de higiene, isolamento social, que é amplamente divulgado pela mídia e pelos órgãos de saúde, isso deve ser respeitado de uma forma rigorosa, onde a paciente deve sair de casa e seguir as orientações do médico para ir seguir as consultas do pré-natal. Evidentemente que as consultas de final de gestação acontecem num prazo menor, onde muitas vezes no finalzinho mesmo são consultas semanais. Então, elas consultas devem acontecer e seguir sempre as orientações do médico e evoluir o parto de acordo com a orientação do médico, seja uma cesariana, um parto normal, de uma forma habitual, sem nenhum problema a mais. Os Bom, cuidados são os chegamos mesmos. ao momento que eu tenho certeza que as mamães e todas as pessoas querem entender. Como é que fica essa relação do coronavírus em relação a uma mãe que possivelmente possa se infectar e o bebê? Como é que é isso? Existe essa conexão? Pode haver uma conexão da mãe, em caso de infecção, prejudicar o bebê? Bom, veja bem, pela literatura atual, tá certo? Não existe transmissão. Vamos imaginar uma mãe, tá certo? Uma mãe que esteja com o coronavírus, tá? Então, essa transmissão vertical ainda não está muito bem documentado que isso vai acontecer, ou seja, a mãe está com corona e logo a criança que ela vai dar à luz vai ter a doença também. Então, isso não está Não estabelecido. está claro. Não está claro, até os dados atuais é que isso não passa para a criança, tá certo? O que pode passar para a criança, eventualmente, são o contato direto, não pela gravidez. A gravidez em si não passa, mas o contato, sim, pode passar para a Ah, sim, criança. porque o bebê nasceu e, claro, A acaba criança tendo algum nasceu, contato. e então, veja bem, então imagina uma mãe com coronavírus, tá? Ela deu à luz, seja normal, seja cesariana, isso não vem ao caso, e ela está com a criança. Então, ela pode e deve amamentar o seu filho, tá? Então, o coronavírus também não passa pelo leite, porém, o que ela tem que ter? Ter cuidados de contato com essa criança. Tá? Tem que ter esse contato muito forte. Tá? Então, usar todos os equipamentos de proteção individual da mãe em relação à criança. Porém, o ato da amamentação deve ainda ser estimulado, sim. Eu, Então, inclusive, doutor, o senhor está falando uma coisa que me chama a atenção, quer dizer, a mãe, ela vai ter o bebê, quer dizer, o ideal mesmo, então, é se considerar um sério grupo de risco para não se expor de jeito nenhum a uma possível contaminação, né? essa é a condição É ideal, o né? Então, ideal, a né? condição ideal é que, veja bem, a paciente gestante, tá certo? É uma paciente que tem que ter um cuidado especial e não se expor, porque num tempo, em breve, é o quê? Ela vai ter contato com o seu próprio filho. Então, para não passar nada do ponto de vista de contato respiratório com o filho, no manuseio, não amamentação e não a gravidez propriamente dita. Então, ela é uma pessoa que tem que se resguardar para minimizar os riscos de ter contágio para o seu próprio filho. É, não tenho dúvida que é um tema bastante delicado, né, e que as mães ficam atentas, com certeza todos nós estamos, né, doutor? Todos nós em Uhum. quarentena, todos nós preocupados com esse momento e muito atentos com o coronavírus sob diversos aspectos. Eu queria a sua opinião sobre considerando que o senhor tem um tema bem delicado, que é atender as mães grávidas e as mulheres em fase Uhum. de fertilização, qual a sua opinião sobre a telemedicina? O que que o senhor acha? Nesse momento está se discutindo muito, qual é a sua opinião a respeito? A telemedicina ainda não foi regulamentado para os atendimentos privados, mas é uma ferramenta fundamental,
que no momento atual, então, ele é um instrumento assim ímpar de proteção para as pacientes e assistência às pacientes. Então, acho que a telemedicina ou incentivar os contatos não por outros meios eletrônicos entre o médico e o paciente é fundamental para evitar que essa paciente saia de uma zona de segurança que é a casa dela e ela procure desnecessariamente um hospital, uma maternidade, onde ela possa estar se expondo de uma forma que talvez fosse desnecessária. Então, eu acho que essa proximidade por meios eletrônicos, tá? E daí a telemedicina entre o médico e o paciente é fundamental para a paciente estar totalmente orientada para realmente só sair de casa realmente se houver essa necessidade, se expor essa relação risco-benefício realmente vale muito a pena. Então, vamos torcer, né, doutor, para que isso possa se viabilizar o mais rápido possível, né? Eu sei que é um tema que está É, sendo mas, discutido é, e então, eu acho seria útil importante nesse momento. isso. Eu acho importante os pacientes se aproximarem dos médicos, certo? Através dos meios eletrônicos, seja ele qual for, para sempre estarem orientadas, para não saírem de casa de uma forma desnecessária. Até porque todos nós, em qualquer situação, por mais normal que tenhamos do ponto de vista de saúde, a gente sofre um estresse bastante interessante. É natural que essa ansiedade, esse medo, esse pânico acabe de alguma forma alterando a vida de cada um de nós. E em especial, as mulheres grávidas, elas ficam absolutamente mais sensíveis, né, doutor? É verdade. Essas ciências são muito vulneráveis, né? E elas merecem a mesma atenção que todos nós, talvez até um pouco mais, porque ela precisa estar ciente de que no futuro próximo vai ter uma criança para cuidar, tem que dar toda assistência, e ela tem que estar muito bem de saúde, tá certo? E minimizar os riscos de transmissão também do seu filhinho que está para chegar. Que bom, né? Olha que bom. Realmente as suas palavras hoje aqui no nosso canal, eu não tenho dúvida que para as mamães que estão aí em casa, nos ouvindo, né? E as famílias que têm as suas grávidas presentes, né? Muito carinho, muita atenção nesse momento, né? É um momento muito especial, que todas as coisas têm que ser resguardadas para essa fase. E a gente conta aqui com a ajuda do doutor, que está aqui com muito carinho fazendo esse trabalho de elucidar, de esclarecer para vocês todos esses pontos. Doutor, muito obrigada, viu, mais uma vez Muito pela à sua disposição. participação. Obrigado. E numa próxima vez a gente tem certeza que pode contar com o senhor no nosso canal, tá bom? Com certeza. Um Muito abraço. Tchau. obrigada, um abraço, tchau. Então a gente fica por aqui. Um beijo, mamães. Até a próxima.